Olá, comunidade Hopeful, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou Fellow da Hopeful e eu participo do programa Direitos Humanos e Desastres, que é financiado pela FAPERGS. Nesse curso, então, com 4 aulas, nós vamos discutir e trazer alguns conceitos que vão ser essenciais para a gente entender um pouco mais sobre COP30, mudanças climáticas e direitos humanos. Nessa aula, nós vamos abordar, então, o que para mim é uma das relações mais urgentes e mais desafiadoras do século XXI, que é a relação entre direitos humanos e mudanças climáticas. Esse é um tema que ele vai muito além da ciência ambiental, ele está no centro das grandes discussões políticas e éticas do nosso tempo. Mas antes de começar a falar sobre esse tema relacionado, a gente precisa dar um passo atrás e entender de onde vem a própria ideia de direitos humanos, porque foi a partir dela que o mundo construiu então bases éticas e jurídicas que hoje sustentam as discussões sobre justiça climática e dignidade humana. De acordo com Telles, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, o mundo ele ainda estava se reconstruindo e tentando responder uma pergunta muito importante, que era como garantir que as atrocidades do passado elas nunca mais se repitam. E é interessante lembrar que naquela época o tema mudanças climáticas ele não existia, não assim como a gente entende hoje. E era algo então que se fosse falado naquela época soaria até como algo de ficção científica. Mesmo assim, a declaração ela foi aprovada e sem nenhum voto contrário, o que se tornou então um marco ético universal e se transformou então num padrão para medir os acertos e os erros de todas as nações. Um dos maiores feitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi, de acordo com o autor, mudar o terreno moral das relações internacionais, né? Até então, os países eles se relacionavam apenas com base na soberania, na integridade territorial, mas com a declaração ela surgiu algo novo, que foi um código moral internacional baseado então na dignidade humana. E o artigo 1º da declaração então resume bem esse espírito com uma frase assim que ecoa até hoje, que é: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E foi então com isso que virou a chave. A partir dali, então, a política internacional ela passou a ser medida não apenas pela força ou pelo poder econômico, mas pelo respeito aos direitos humanos. E isso, então, ajudou a colocar um limite no domínio absoluto de soberania dos estados, porque, então, a partir de então, violar direitos humanos deixou de ser um assunto interno e passou, então, a ser um problema do mundo todo. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também foi um ponto de partida para a construção do que o autor chama de arquitetura global de proteção dos direitos humanos, que se desenvolveu décadas seguintes. Dessa base, então, surgiram 3 dimensões que, segundo o Telles, ainda hoje orientam políticas e os tratados internacionais, né? A primeira dimensão, então, trata sobre os direitos civis e políticos, que são aqueles ligados à liberdade, à vida e à segurança. E o artigo 3º da Declaração diz, então, que todo ser humano ele tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esses direitos, eles garantem, então, que ninguém possa ser privado da sua dignidade ou da sua existência de forma arbitrária. A segunda dimensão, ela trata sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. E aqui entra, então, o direito à saúde, à alimentação, à moradia e ao bem-estar. O artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos reforça que todas as pessoas têm direito a um padrão de vida digno, que é algo que mais tarde, então, foi consolidado como um Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O que quer dizer isso? Quer dizer que viver com dignidade não é luxo, é um direito humano.
E por fim, a gente tem então a terceira dimensão, que traz os direitos de solidariedade, que são os direitos coletivos, como o direito ao desenvolvimento, à paz e a um meio ambiente mais saudável. Eles dependem então da cooperação entre os povos e a ação conjunta dos estados. E é exatamente nessa dimensão que entra então as discussões climáticas de hoje. Dá para perceber, né, que esses assuntos todos eles se conectam, né? Tudo se conecta. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nasceu em um contexto de reconstrução e esperança, e o seu valor então central era a dignidade humana. Esse mesmo valor é o que a gente tem hoje diante das crises climáticas. Quando a gente fala em aquecimento global, em desastres, em comunidades vulneráveis, a gente está falando, na verdade, de direitos humanos. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à moradia e à segurança. Por isso, entender o caminho da Declaração Universal dos Direitos Humanos nos ajuda a compreender um pouco mais por que a crise climática também é uma crise dos direitos humanos, né? Ah, o autor ele destaca também que, embora a proteção dos direitos humanos tenha entrado mais tarde no direito internacional do que os direitos humanos, hoje a conexão entre esses dois campos é cada vez mais reconhecida. No início, os primeiros acordos climáticos, como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e o Protocolo de Quioto, eles tratavam apenas sobre uma ótica ambiental, e eles não mencionavam os direitos humanos. Mas a partir dos anos 2000, essa visão então começou a mudar, e diversas queixas e petições passaram então a relacionar os impactos climáticos com violações dos direitos humanos. E em 2009, então, o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu, então, oficialmente que as mudanças climáticas elas têm implicações diretas no aproveitamento efetivo dos direitos humanos. E essa virada, então, ela representou um avanço muito importante, porque o clima ele passou, então, a ser visto não apenas como uma questão ecológica, mas também como uma questão de justiça e dignidade humana. Essa integração, então, ela ficou ainda mais clara com o Acordo de Paris em 2015. Assim como a gente já viu na aula anterior, né, historicamente, o Acordo de Paris ele foi muito importante. Ele abordou, né, foi o primeiro, de acordo com Telles, ele foi o primeiro instrumento global do clima a reconhecer de forma expressa e clara que a ação climática ela precisa respeitar e promover os direitos humanos. O próprio preâmbulo do acordo ele afirma que as partes elas devem, na ação da resposta às alterações climáticas, respeitar, promover e ter em conta as suas respectivas obrigações em matéria dos direitos humanos. E esse reconhecimento ele não surgiu do nada. Ele reflete, então, o trabalho do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que desde 2008, então, um pouquinho antes de reconhecer, que foi em 2009, né, um pouquinho antes de reconhecer os direitos, já vinha adotando resoluções e reconhecendo que as mudanças climáticas elas são, sim, uma ameaça imediata e de longo alcance ao pleno aproveitamento dos direitos humanos. Dessa forma, então, o Acordo de Paris trouxe coerência e mais legitimidade às ações climáticas, porque uniu a pauta ambiental à pauta da dignidade humana. E é importante, então, destacar um pouco quais são os grupos vulneráveis e direitos que foram especificamente mencionados no acordo. De acordo com o autor, né, Telles, é importante apresentar que o texto reforça o dever dos países de respeitar e promover obrigações gerais na matéria de direitos humanos. E ela faz menção direta, então, a alguns pontos, que é o direito à saúde, que é fundamental diante dos impactos das mudanças climáticas sobre a qualidade do ar, da água e da alimentação. O direito ao desenvolvimento,
que ele deve ser exercido de forma sustentável, e os princípios de equidade, igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e equidade intergeracional. E essa última, lembrando que, que, que não temos o direito de comprometer o futuro das próximas gerações, né? É isso que fala sobre equidade intergeracional. E o acordo também ele enfatiza a proteção dos grupos de situação de vulnerabilidade, né? Ele menciona explicitamente povos indígenas, comunidades locais, uh, migrantes, pessoas, indivíduos neurodivergentes, entre outras populações expostas a riscos desproporcionais, assim como os idosos, né? E esses grupos, então, eles estão na frente dos impactos do aquecimento global, a escassez da água, a elevação do nível do mar, e tudo isso ameaça diretamente os direitos à vida, alimentação, habitação e saúde. E quando esses direitos eles são violados, aumenta o nível, o ciclo de vulnerabilidade e desigualdade. E o acordo, então, ele reforça uma dimensão ética essencial, que é a justiça climática. Ela parte do princípio que todos os países eles são responsáveis por combater as mudanças climáticas, mas não de forma igual. O texto ele traz o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas e capacidades respectivas. Isso a gente trabalhou um pouquinho na aula anterior, né, na aula 1. Então a gente já sabe mais ou menos como é o conceito, porque esse conceito ele reconhece que os países desenvolvidos eles foram os que mais poluíram e os que mais se beneficiaram dessa industrialização, enquanto os países mais vulneráveis e os mais pobres, então eles sofrem mais com essas consequências e eles têm menos recursos para se adaptar. E é por isso então que o Acordo de Paris ele defende que os direitos humanos devem orientar tanto as medidas de mitigação e a redução das emissões, quanto medidas de adaptação, que tratam dos impactos que já existem. A ideia é garantir que as políticas climáticas elas não aumentem as desigualdades e que o combate ao aquecimento global ele vá caminhando junto com a justiça social. O autor também ele ressalta a importância da supremacia do direito internacional dos direitos humanos. A inclusão dessa linguagem no preâmbulo do Acordo de Paris, embora ele não crie novos direitos, reforça que todas as ações climáticas elas devem ser compatíveis com as normas internacionais de direitos humanos. Princípios fundamentais como o direito à vida, direito à autodeterminação, eles prevalecem sobre disposições dos tratados climáticos. E esse diálogo entre o ambiental e os direitos humanos, eles garantem então a responsabilização de estados e empresas que, por ação ou omissão, eles contribuem para a degradação ambiental e para a violação desses direitos. Inclusive, a litigância climática, que é um conceito que a gente vai abordar em seguida, vem utilizando um arcabouço de direitos que, né, como o direito à saúde, o direito a um ambiente saudável, para cobrar então ações mais firmes dos estados. Então, em resumo, o Acordo de Paris ele solidifica a ideia de que a resposta global à crise climática ela deve ser orientada por uma justiça e equidade. E proteger esses direitos das populações mais vulneráveis e das futuras gerações não é apenas uma opção política, é uma obrigação ética, ilegal e negociável. Mas afinal, quais os direitos humanos são ameaçados pelas mudanças climáticas? O autor, ele aborda entre eles o direito à vida e à integridade física. As mudanças climáticas elas não matam diretamente, mas elas destroem habitats, solos, as fontes de água e elas levam também à fome, à seca e principalmente às doenças. Quando a falta de alimento e de água ela resulta de ações humanas que se intensificam com o aquecimento global, a gente está falando sobre a violação ativa do direito à vida. Tem também o direito à saúde, que é profundamente afetado pela poluição, pelas ondas de calor,
e pelo avanço de doenças sensíveis ao clima, como a dengue, como chikungunya. A gente teve muitos casos no Rio Grande do Sul esse ano, né, por exemplo, de dengue, e no começo do ano a gente teve uma onda forte de calor, e isso tudo, então, é afetado por isso, né, e também por outras infecções que são transmitidas por vetores. Outros direitos comprometidos, então, são os direitos à alimentação e à água adequada. São ameaçados, então, pela escassez hídrica e pela perda de colheitas, né, na agricultura. O direito à moradia e à propriedade são comprometidos pela elevação do nível do mar e pela destruição de territórios inteiros. Não só do elevação do nível do mar, mas também a gente pode trabalhar a população ribeirinha, porque eles são muito afetados, né, quando acontecem as cheias. Além disso, o direito ao desenvolvimento e os direitos culturais também sofrem, porque é muito ligado, então, ao direito à moradia e à propriedade, porque existe a perda de territórios, e essa perda de territórios e os modos de vida são ameaçados porque, principalmente, as comunidades como povos indígenas, eles têm uma identidade muito forte, muito ligada ao meio ambiente. Para compreender melhor quem sofre mais com esses impactos, nós precisamos falar um pouco sobre vulnerabilidade. A vulnerabilidade, então, é um conceito central nesse debate, e ele se refere, então, à exposição dos indivíduos a riscos e perturbações causados pelas mudanças ambientais e sociais. Os autores, né, Patz, Gibbs, Foley, Rogers e Smith, eles conceituam a vulnerabilidade como a exposição de indivíduos ou grupos coletivos ao estresse ou a perturbações em seus meios de subsistência como resultado dos impactos da mudança ambiental e social. Os autores ainda afirmam que a vulnerabilidade climática ela é complexa e tem três dimensões principais: a exposição ao risco climático, que diz respeito então ao quanto uma comunidade está fisicamente exposta aos desastres. Por exemplo, populações que vivem em áreas costeiras são sujeitas às inundações. A suscetibilidade, que se refere então ao grau da fragilidade diante ao risco, como as moradias precárias e falta de infraestrutura, e também a capacidade adaptativa, que é a habilidade de reagir e se recuperar dos danos que são causados, e essa capacidade ela varia muito entre países ou grupos sociais e depende muito de outros fatores, como renda, tecnologia, educação e principalmente políticas públicas, né? E essas três dimensões, os autores explicam por que a crise climática ela é ao mesmo tempo uma crise ambiental e uma crise de desigualdade. É justamente aqui que entra então o debate sobre justiça climática, né? Segundo Moss, existem alguns princípios que devem orientar a divisão dos danos e responsabilidades das mudanças climáticas, né? Entre eles, o princípio do você quebra, você conserta, que defende que os países desenvolvidos, que são os historicamente os que mais poluem, eles têm o dever de restaurar os danos causados. O princípio do quem se beneficia paga, que impõe então a obrigação de compensar os países menos desenvolvidos, e a abordagem das partes justas, que afirma que quem tem maior capacidade financeira deve contribuir mais para enfrentar o problema. Esses princípios, então, eles, de acordo com os autores, eles formam a base ética e moral da justiça climática contemporânea. Já para Tabares, Albuquerque, Francisco, Campos e Fipe, a justiça climática ela exige duas frentes de ação complementares. A mitigação, que busca então reduzir emissões dos gases de efeito estufa, que está ligada diretamente à responsabilidade dos países desenvolvidos em cortar emissões e apoiar a transição energética dos países em desenvolvimento. E isso envolve então eliminar gradualmente os combustíveis fósseis a partir da causa do problema, né, que é a utilização desses combustíveis fósseis. Já a adaptação, então, ela busca ajustar
as sociedades a um novo clima, o que já acontece. Mas é importante a gente lembrar que a capacidade de adaptação ela é desigual em países e comunidades com menos recursos, são justamente os que mais precisam se adaptar, mas são também os que menos têm condições para isso. Por isso, então, a justiça climática ela conecta a justiça ambiental, social e econômica, porque daí, de acordo com os autores, ela garante que ninguém vai ficar para trás na resposta à crise. Nos últimos anos, então, a litigância climática ela tem ganhado muita força como uma ferramenta de defesa dos direitos humanos. E o que é a litigância climática, né? De acordo com Fagundes Albuquerque, Francisco Philp, a litigância climática ela é elas são ações judiciais relacionadas às mudanças climáticas. E essas ações elas buscam então responsabilizar os estados e empresas por omissões que violam direitos fundamentais como vida, a saúde e a subsistência. Mas a gente precisa cuidar muito com isso, porque focar apenas na mitigação não resolve as desigualdades locais. Os tribunais eles precisam então adotar uma visão mais multidimensional, que leva em conta então a vulnerabilidade social e as obrigações dos estados de garantir serviços e infraestruturas adequadas. A gente tem alguns exemplos, né? Eu vou trazer alguns exemplos, como uma ONG holandesa que, junto com outras 900 pessoas, alegou que o Estado estava falhando em uma das funções básicas de proteger o cidadão e solicitou, então, que uma decisão judicial que obrigasse o governo a adotar medidas e metas de redução de emissões mais ambiciosas. E aí o tribunal, então, acatou essa solicitação e decidiu, então, ordenar que o governo holandês reduzisse as suas emissões de gases do efeito estufa em até 25% até o final de 2020, porque alegou, então, que o descumprimento dos objetivos de redução constituíam uma violação dos direitos humanos. Outro caso interessante foi de um agricultor paquistanês que alegou que o governo, então, estava violando os direitos fundamentais quando promovia a exploração de campos de carvão. Isso aumentava, então, a emissão dos gases de efeito estufa e também levava à degradação do solo e o deslocamento dos residentes. Isso, então, alegava que existia a violação, então, dos direitos à vida, à liberdade e à propriedade das gerações mais novas. A decisão, então, judicial reconheceu as omissões e as negligências do Estado paquistanês e levou, então, isso como uma violação dos direitos humanos. Esse é um exemplo, então, que reconhece a base, então, de direitos humanos para responsabilizar o governo por falhas relacionadas à adaptação. E hoje, então, os direitos humanos, eles enfrentam novas ameaças, que são muito diferentes das violações clássicas de regimes mais autoritários ou guerras, né? A crise climática, de acordo com os autores, ela representa uma ameaça difusa e global, que afeta a dignidade humana e amplia essas desigualdades. Os impactos, eles recaem principalmente nas populações mais vulneráveis ou os mais pobres, né? Que são grupos de menos que menos contribuíram também para esse problema. Essa é a essência da injustiça climática, né? Além disso, existe ainda o desafio ético e intergeracional, que traz um questionamento, né? O que direito nós temos de comprometer o planeta das próximas gerações, né? Apesar dos avanços, ainda existem barreiras, isso é nítido, e os autores trazem para nós que a legislação internacional, por exemplo, ela não reconhece normalmente os refugiados climáticos, o que, né, cria, então, um vazio jurídico para milhões de pessoas que são forçadas a sair de suas casas por conta de catástrofes ambientais. Por isso, então, se cresce a necessidade de novos meios jurídicos, né, instrumentos que reconheçam os deslocados climáticos e que garantam a sua proteção.
Nesse contexto, então, a justiça climática ela surge como um novo paradigma e uma proposta que combina justiça social, ambiental e econômica, que busca, então, uma transição mais justa para a sociedade de carbono zero. E esse princípio também, ele se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que especialmente o objetivo 13, que trata da ação climática sem enfrentar a crise do clima. A gente não vai garantir água, alimentação, saúde ou dignidade humana. Por fim, então, a litigância climática e o fortalecimento da responsabilidade empresarial representa alguns caminhos que são concretos para responsabilizar quem causa os danos e proteger quem mais sofre por eles, né? Enfrentar a crise climática, ela é também defender os direitos humanos e lutar por uma equidade e solidariedade um planeta habitável por todos, né? Então, com isso a gente chega ao final da nossa terceira aula, que hoje vimos então que as mudanças climáticas e os direitos humanos eles estão profundamente conectados e com essa relação vem sendo reconhecido tanto no campo jurídico quanto nas políticas globais. Nós falamos um pouco sobre como o Acordo de Paris marcou um ponto de virada ao incluir explicitamente os direitos humanos como parte essencial da ação climática. Entendemos também um pouco sobre que a crise do clima ela não é apenas uma questão ambiental, e é uma crise de dignidade humana, de desigualdade e de justiça. E a gente viu também que os impactos climáticos eles não afetam todo mundo da mesma forma. Eles recaem principalmente sobre os mais vulneráveis, sobre povos indígenas, comunidades mais tradicionais, moradores de áreas de risco, né, e populações que historicamente são que vivem em situação de pobreza, né? Por isso que a gente destaca que falar em clima é também falar em direito à vida, à saúde, à moradia, alimentação e principalmente segurança. A gente discutiu também o conceito de vulnerabilidade climática e as suas três dimensões, né, exposição, suscetibilidade, capacidade adaptativa, e entendemos como essas desigualdades estruturais elas determinam quem sofre mais e quem tem mais condições de reagir. Depois a gente explorou um pouco mais os princípios da justiça climática, que nos lembram então que todos têm responsabilidades na resposta à sua crise, mas que essa responsabilidade não é igual. Os países que mais contribuem para o problema e que têm mais recursos devem agir primeiro e apoiar financeiramente e garantir com a transição para uma economia verde sempre mais justa e solidária. A gente também falou sobre litigância climática, que tem se tornado uma ferramenta cada vez mais importante para cobrar ações dos estados e das empresas, principalmente quando essas omissões elas colocam em risco direitos fundamentais, que no caso mostram então que a justiça ambiental e a justiça social elas precisam sim caminhar juntas. E também refletimos os desafios e os caminhos futuros, né? A crise climática ela impõe uma nova agenda ética, jurídica e política, e ela nos obriga então a pensar em quem são os novos vulneráveis, como os refugiados climáticos e em garantir a proteção a essa população, dignidade e equidade para todos, inclusive para as gerações que ainda virão. E enfrentar as mudanças climáticas, ela é, acima de tudo, defender os direitos humanos. É lutar por uma justiça mais clara, com mais solidariedade e por um país habitável onde ninguém seja deixado para trás. Eu acho que é essa a mensagem que a gente quer deixar. Certo? Então, espero você na próxima aula e espero que tenha aproveitado bem esses conceitos e consiga refletir mais sobre esse nosso caminho. Muito obrigado, até em breve.